nosso penúltimo encontro. Isso significa que dentro da jornada a gente já fez uma viagem imensa e está no caminho de volta para casa, né? Esse passo significa esse caminho de volta para casa. E estamos quase chegando, né? Esse momento de quase chegar. E daí, então, a gente tem vários nomes, né? O ressuscitar, o renascer para esse passo, mas na realidade, por que ele tem esse nome, né? Ele tem esse nome porque esse é o momento onde o herói começa a retornar, começa a se aproximar muito do local onde ele, né? Da situação de onde ele saiu, né? Só que ele vem já com um novo, ele já não é mais o mesmo que saiu, né? Só que esse novo que se transformou durante a aventura, lá naquele mundo misterioso que o herói estava, né? E que, na real, todo o processo que o herói fez foi conhecer os códigos daquele outro mundo, se desafiar naquele outro mundo. Agora, ele tem que retomar para o mundo dos códigos que ele conhecia antes, só que ele já não é mais a mesma pessoa. Então, isso me lembra muito uma coisa que eu falo sobre a vivência de biodança, né? Porque eu sempre conto uma historinha, assim, que uma pessoa está caminhando na rua, né? Uma pessoa comum, assim, uma pessoa do mundo comum, né? Entre aspas, normal, né? E ela tem, assim, ela já sabe mais ou menos como é que vai ser a vida dela, né? Já meio que o roteiro da vida já está definido. Então, ela nasceu numa determinada família, ela tem uma profissão, as relações afetivas dentro da família são de determinada forma, e tudo vai continuar assim, né? Daí, um dia, ela passa na frente de um lugar que está escrito biodança, ela resolve entrar naquele lugar, e daí ela fica 2 horas lá fazendo uma sessão de biodança. E lá ela descobre um monte de coisas que ela não sabia a respeito dela mesma naquelas 2 horas dançando, né? E então ela é acolhida pelo grupo de uma forma que ela nunca foi acolhida. Ela recebe um monte de carinho, de afeto, de abraço, ela é qualificada. E essas coisas eram coisas que ela tinha muito pouco, era muito o tipo de cultura, de realidade onde ela vivia, não oferecia essas coisas, né? E daí, bom, 2 horas depois acaba e ela continua, ela sai da porta e continua indo para casa. Só que daí o que acontece? Aquilo que ela viveu naquelas 2 horas foi tão impactante, tão forte, que transformou ela. E daí, então, 2 horas depois, quem sai da sala já não é mais a mesma pessoa. E se dirige para uma casa, uma família, para uma cultura, para uma cidade onde as pessoas não passaram por esse processo, né? E daí, então, tem esse confronto, né? Uma espécie de um confronto onde esse novo eu não tem uma coisa de bom, encontrar talvez um mundo que agora não seja mais um mundo onde ele se adapte da mesma forma como ele se adaptava. Por isso é um processo. O retorno também, assim como lá no meio, no passo 8, a gente tem um processo de morte e renascimento, né? Que é onde o herói vai lá e ele encontra o que ele o que ele foi buscar, e ele faz o grande confronto, né? E ele tem um processo de autodescoberta que é transformador, né? Agora, quando ele vai retornar, é como se esse ponto de retorno ele faz uma inversão novamente do círculo do herói, né? Onde esse mundo que era tão conhecido, ele passa a ser um pouco desconhecido também, porque, na realidade, o lugar que eu ocupava nesse mundo, eu já não consigo me encaixar mais, né? Então, aqui começa toda a história do retorno, né? De saber quem é que está voltando, né? Porque certamente quem está voltando não é quem saiu, né?
Então, esse passo, né, o passo 11, ele tem a ver, é como se eu já estivesse entrando na cidade, né? Já estão entrando dentro da casa que eu deixei, reencontrando as pessoas, reencontrando o meu país, reencontrando a situação que eu deixei, né? Só que o tipo de relação que eu estabelecia antes nesse lugar já não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo, não porque necessariamente tenha mudado o lugar, talvez esse lugar tenha mudado também durante a minha ausência, né? Essas pessoas tenham mudado, as coisas tenham mudado. Também é possível que tenha acontecido isso, mas certamente vocês mudaram. Então, essas relações que estavam consolidadas antes e que pareciam tão normais, tão óbvias, de repente passam a não ser mais. Então, esse é o momento, né, de nós nos perguntarmos, olharmos para nós mesmos, né, chegando em casa e nos perguntarmos, ok, o que eu deixei lá, né? Esse perdi, o que eu perdi, né? O que eu deixei, o que era o excesso de carga que eu deixei, os meus preconceitos que eu deixei, as minhas crenças limitadoras que eu deixei na aventura, né? Os meus traumas, o que eu deixei, né? Quando eu digo o que eu perdi ali, né, não significa que eu perdi coisas ruins, coisas que me fazem, coisas boas, né, mas sim, pode ser simplesmente que toda aventura tenha sido um processo de purificação muito forte, né, e que esse momento onde eu retorno é como entrar na água, né? É assumir essa purificação, é assumir de que realmente houve um processo de transmutação onde a água leva e purifica, o fogo queima e purifica. E também é um momento de avaliar e de perceber que eu volto transformado, porque eu deixei um monte de coisas que me atrapalhavam aí no meio, né, dessa aventura, e no lugar dessas coisas que me atrapalhavam, foram surgindo as coisas que eu ganhei, né? E esse ganhar, ele tem a ver com descobrir coisas a respeito de mim mesmo, né? Então, não se trata somente de descobrir coisas no mundo, coisas novas do mundo, mas sim esse processo de revelação interno, né? Que eu passei devido à aventura que eu fiz, né? Então, todas as vivências que eu tive durante essa aventura, que foram vivências de mim mesmo, né? E que me ajudaram a revelar aspectos meus. Né? Essa combinação entre o que é vivido e o que eu tenho de potencial, que faz com que eu desperte, né? Desperte e possa ter uma colheita muito farta, né? De toda essa aventura, uma colheita que é interna, né? Uma colheita de talentos, de coisas maravilhosas que antes eu desconhecia de mim mesmo. Então, uma das coisas importantes que a gente vai ter nesse momento é que, sim, às vezes a gente faz uma grande aventura e retorna para um lugar físico, né? Ou seja, a gente sai de casa e volta para casa, a gente sai de um país e volta para aquele país, a gente sai de uma cidade e volta para a cidade. Mas o principal de a gente se dar conta que, na realidade, não é exatamente um lugar, mas é uma circunstância. Então, pode ser que eu volte para casa, uma casa física que eu tinha quando eu saí, e que agora eu volto para essa casa. Mas o que muda realmente não é exatamente a casa, mas é a circunstância. É como a forma como eu vivia antes, que eu vou retornar e que, de repente, essa roupa, né, que eu vestia antes já não me serve mais. E, e é muito possível que ela não me sirva mais, né, porque eu cresci, né?
Eu cresci, eu me transformei, então aquilo que me servia antes, talvez não me sirva agora, né? Ou talvez coisas que eu não valorizasse antes, agora eu valorize. Também tem essa questão. Então, é um momento, né? Esse momento que eu vou retornar, né? Que eu ainda não estou assim estabilizado nas relações, tipo já dormi em casa, né? Esse é o momento assim da chegada no aeroporto, da chegada na cidade, né? É um momento da celebração de estar retornando, né? E é um momento onde eu limpo, né, aqueles papéis que eu não, aos quais eu não me ajusto mais, né? Então, por exemplo, se quando eu saí para minha aventura eu era uma pessoa tímida, calada, e daí lá no meio da aventura eu descobri que eu sei me expressar, que eu sei me colocar, né? Quem volta não é uma pessoa tímida e calada, volta alguém que sabe se expressar, né? Então, quando eu chego, existe esse momento que é um momento de purificação daquela impressão anterior, né? Esse momento onde acontece algo que pode ser um ritual, que pode ser um reencontro, que pode ser uma celebração, onde existe uma ação minha em relação à comunidade, às pessoas, ao lugar, e uma reação do lugar em relação a quem retorna, né? Que faz com que se purifique a imagem que se tinha anteriormente, para se receber essa pessoa que é a mesma, mas não é mais a mesma. Então, no momento que tu é recebido de volta, a pessoa reconhece quem tu és. Então, tu és a mesma pessoa. Mas, ao mesmo tempo, quando ela celebra as tuas conquistas, né, na realidade, ela aceita que quem retorna não é a mesma pessoa. Então, existe aqui um momento de purificação, onde a expectativa de que algo aconteça como sempre aconteceu, ela deixa de existir, né? E existe uma abertura para o novo. É como se eu lavasse, né, as teias de aranha, as, as, as crostas endurecidas, as coraças mal resolvidas, isso tudo diluísse para uma nova oportunidade nesse mundo que é conhecido, mas que já não é tão conhecido, né? Porque é um mundo conhecido, porque eu deixei esse mundo e já vivi ali, mas ele mudou e eu mudei. Então é conhecido e desconhecido ao mesmo tempo. E daí quando eu chego aí, né? Quando eu volto, é o momento de assumir essa nova posição nesse mundo conhecido, né? É o momento que eu não tenho que esperar, talvez, se vão me aceitar desse jeito novo, não. É o momento de eu me mostrar e eu dizer, esse espaço que eu ocupo, né? Não tenho que pedir permissão para isso, porque a própria aventura me autorizou para eu assumir, né, aquele espaço que eu conquistei no mundo. Então, e daí surgem novamente 3 perguntas, né, nesse mundo que eu volto, né? Então, porque não é porque eu voltei que tem que ser igual como antes, a gente está vendo justamente isso, né? Eu volto e eu tenho uma série de decisões a tomar nesse mundo conhecido, porque, como eu disse, ele é conhecido, mas ele não é tão conhecido assim mais, né? Então, as 3 perguntas existenciais que a gente fez lá no início, a gente vai ter que fazer aqui de novo, né? Então, onde, depois de toda essa transformação que eu fiz na minha vida, onde eu quero viver? É aqui, em outro lugar? Esse lugar faz sentido para mim? Né? Esse é o meu lugar ou eu tenho que estar em outro lugar? Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar e fazer exatamente aquilo que eu fazia antes? Ou eu aprendi algo nessa aventura que eu quero que faça parte do meu mundo conhecido, né? Então, aquilo que eu aprendi lá
tem que fazer parte do meu fazer cotidiano aqui, né? Então, muitas vezes isso, a gente faz uma viagem, a gente faz um curso, a gente faz uma aventura e percebe assim, bom, isso que eu vivi nessa aventura tem que fazer parte do meu cotidiano. Eu não posso mais viver sem isso. Isso não pode ser uma coisa que passou e ficou no passado, né? É algo que eu tenho que deixar presente no meu cotidiano, né? E depois, com quem? As pessoas que eram significativas para mim antes de eu sair, quando eu retorno, essas pessoas continuam significativas, é possível conviver com essas pessoas, elas mudaram, eu mudei, né? Então, continua tendo significado ou não, é importante eu rever as relações, né? E está sempre disponível a rever as relações, porque as coisas realmente mudam, né? Então, não é porque algo tinha sentido em nível relacional num determinado momento que isso tem que ser para sempre assim, né? Então, a coisa do para sempre como algo estático, né? É algo que a gente tem que questionar. O para sempre ele existe em termos de vínculos que vão se construindo, né? E que eles são permeáveis a transformações. Daí existe o para sempre, né? Onde existe rigidez e se confunde a essência das relações com papéis, né? Daí a coisa se torna uma prisão em vez de uma relação. Né? Então é importante nesse momento a gente ver com quem que eu quero estar, né? E é muito importante que a resposta dessa pergunta seja algo que tenha a ver com o tipo de relação que eu quero estabelecer, né? Porque eu não tenho como decidir estar com algumas pessoas sem construir uma relação com elas, né? Então, isso não é uma decisão mental, mas a decisão que a gente pode tomar na nossa vida é o tipo de relação que a gente gostaria de ter na nossa existência, né? Que tipo de qualidade de relação. E daí, a partir daí, a gente construir essas relações. Né? Não adianta dizer, eu quero ter uma relação, uma amizade, um amor com fulaninho, com ciclaninho. Isso não é assim que a gente decide as coisas, né? Mas sim, eu quero ter relações de respeito, relações de amor, de afeto. Como se dão essas relações, a gente não tem como decidir, né? Mas se a gente deixa isso trabalhado dentro da gente, no sentido de aumentar a nossa percepção, a gente começa a ter um leque maior de possibilidades para o tipo de relação que a gente pode desenvolver com as pessoas. Eu coloco isso porque muitas vezes, especialmente com a questão do amor, né? Algumas pessoas me trazem isso, eu quero ter um grande amor. Assim, pessoal, não, quando as pessoas me falam isso de, eu quero ter um grande amor, eu sempre percebo que existe como uma imagem do que é um grande amor, né? Então, e que eu fico buscando alguém que se encaixe nessa imagem. E o convite que eu faço a vocês é para vocês dissolverem essa imagem, né? Então, vocês querem amor, querem ter grandes amores, um grande amor que pode se manifestar de tantas variadas formas, sobre a forma de uma amizade, sobre a forma de uma relação de par, sobre a forma de uma relação familiar, de tantas formas, né? Então, é importante a gente não definir um formato, porque às vezes a gente se perde no formato e deixa de reconhecer relações importantes na nossa vida e que são muito amorosas, muito nutritivas, né? É como como que essas relações não se encaixam dentro de um padrão que eu tinha expectativa de ter, né? E daí elas não valem. E às vezes a gente tem coisas preciosas em nível de relação, né? E daí, então, esse é o momento também de a gente se perguntar, né, o que realmente importa na nossa vida e buscar essa fidelidade ao que realmente importa. No mundo normal, é muito normal, né,
a gente gastar muito tempo com coisas que não importam para nada, né? E deixar pouquíssimo tempo para as coisas que realmente importam. E a primeira coisa para poder inverter isso, né, é a gente se dar conta do que realmente é importante para a gente. E não adianta dizer para vocês, o que é importante na nossa vida é isso, aquilo, aquele outro. Não, porque para cada pessoa existem coisas diferentes que são importantes. Então, o que é realmente importante para mim pode ser realmente não tão importante para vocês, e o que é importante para vocês pode ser não tão importante para mim, né? Então, cada um tem que definir para si o que realmente importa, saindo dos estereótipos sociais, né? Porque também a sociedade, ela te traz estereótipos do que realmente importa, né? Que vai desde mãe, pai, filho, né? Relações familiares, ter sucesso, ter dinheiro, isso são coisas que a sociedade te diz que tu tem que ter, né? E muitas vezes não encaixa muito com o que realmente importa para vocês. Então, com muita sinceridade, é colocar a mão no coração e perguntar, né, lá para a alma de vocês, para a profundidade de vocês, o que realmente importa, né? Talvez as 3 perguntas que a gente tem ali, que eu passei para vocês, elas possam vir depois dessa pergunta aí. Fica mais fácil saber o que a gente quer. E daí também esse momento do retorno, né? Ele, quando a gente está chegando, né? Está chegando no lugar de onde a gente saiu, ele é um momento também que a gente pode estar um pouco perdido numa ilusão e numa esperança, né? Então, assim, muitas vezes a gente está numa outra realidade, a gente foi chamado por uma aventura, às vezes a gente até tá chamado por uma aventura meio forçosamente, né? Se a gente, por exemplo, entender o que a gente está vivendo agora com a pandemia como uma aventura forçada, né? Então, tem coisas na vida da gente, às vezes, que é uma aventura forçada, né? Uma viagem que a gente tem que fazer obrigatoriamente por alguma circunstância, a perda de alguém, uma doença, né? Um teste que a gente tem que fazer, mas que a gente gostaria de não fazer, mas tem que fazer porque tem que fazer, né? Então, tem algumas aventuras aí na nossa vida que nos deixam em situações assim nossa, de muita saudade do lugar onde a gente saiu, né? Então, nem sempre a gente vai para a aventura porque a gente quer, né? Às vezes o chamado ele vem de uma outra origem, ou às vezes também a gente recebeu o chamado, quis ir e tudo, mas daí tem todo um cultivo de uma nostalgia a respeito do nosso lugar de origem, né? O que é interessante é perceber que muitas vezes essa nostalgia ela tem como um sentido durante toda a aventura, que é nos manter íntegros, né? Em condições de enfrentar os desafios. É como que se a gente levasse um pedacinho da casa da gente para enfrentar os desafios. Mas o risco disso é que, geralmente, a imagem que a gente faz dessa casa onde a gente vai retornar é uma imagem idealizada, né? E também uma imagem que vem cheia de esperança, né? E a gente tem, assim, o mito da caixa de Pandora, né? Que Pandora era uma moça que tinha muita curiosidade sobre uma caixa, né? Uma caixa que uma deusa disse que não era para ela abrir, né? E daí, quando ela abre essa caixa, né? Essa caixa vem, deixa escapar todos os males do mundo, né? E daí ela rapidamente tenta fechar e a última coisa que fica lá dentro é a esperança. E daí a gente tem, assim, uma sensação, mas como a esperança pode ser uma coisa ruim? Né? Sim, a esperança ela tem 2 lados, né? Ela nos faz resistir a momentos muito difíceis, né? Então, no momento onde a gente está num lugar onde a gente não consegue sair, numa situação muito difícil que a gente não consegue sair, ela nos faz
resistir, né? Então, por um lado, ela tem uma coisa positiva, mas, por outro lado, a esperança também, ela faz com que a gente fique parado, né? Então, muitas vezes a gente é movido de esperança, ou seja, de esperar, né? Esperança que vem de esperar. Então, que vem da coisa de um pouco uma passividade, né? E um desejo quase iludido de que as coisas nos alcancem, né? Que Deus nos ajude, que alguém nos salve, que as coisas mudem, né? Então, muitas vezes a esperança, ela vem cheia de passividade também, né? Então, a gente pode ter esperança para se manter, né, numa situação difícil, mas isso não pode nos encher de passividade, né? Então, o que acontece? Nesse passo, muitas vezes a gente vai voltar para casa e acha que a gente vai encontrar um mundo ideal, um mundo que a gente idealizou para poder sobreviver, né? As agruras que passamos na nossa aventura. Então, não, eu vou passar por tudo isso, mas eu tenho alguém me esperando, eu tenho a minha família, eu tenho aquela casa bonita, eu tenho o meu emprego, eu tenho... E daí é como se, frente às coisas difíceis que a gente vai passando, a gente vai idealizando aquilo que a gente tinha. E daí, esse momento de reentrada, né? Ele pode ser super impactante, porque, como eu disse, vocês mudaram e não é que as pessoas ficam ali sentadas esperando vocês, né? Congeladas, elas também mudam, as situações mudam, né? Então, muitas vezes, esse é um momento de extremo impacto, né? Porque é um momento que se construiu muita ilusão em cima, né? E ele pode ser um momento que, justamente ao contrário, vai trazer um monte de embates e conflitos, justamente porque todo mundo mudou, todos os envolvidos no processo mudaram, e agora os espaços são definidos de forma diferente, as expectativas são diferentes, a expectativa que as pessoas podem ter a respeito de vocês muda, né? Pode ser que as pessoas não aceitem as mudanças, pode ser que vocês não aceitem as mudanças dos outros, pode ser que aqueles dados culturais que vocês receberam nesse momento, né, durante a aventura, não se encaixem e vocês queiram muito. Então, pode ser momentos que tenha também conflitos, né? Então, na realidade, esse é o momento de rever códigos e valores do mundo de origem da gente. Deixa eu só ver aqui que horas são, pessoal, para não me passar aqui. Ok. Eu vou passar rapidinho, então, para vocês um filme, né? Que é um filmezinho que complementa aqui, que eu acho muito bonito esse filme, eu acho que gostaria de passar para vocês, que é mesmo uma síntese de um herói, né? Que vive uma coisa muito difícil, que é uma guerra, né? E, de repente, ele está num lugar onde ele pode expressar muitas coisas de que ele aprendeu durante a própria guerra, né? É um clássico dos clássicos, mas se alguém não viu, eu recomendo. É maravilhoso, talvez a gente possa ver no nosso percurso depois. Isso vai depender do caminho que a gente vai tomar, né? Mas é um filme muito bonito que a gente vai ver um pedacinho. Ele fala um pouco rápido, eu espero que vocês consigam pegar todo o discurso, porque aqui o discurso dele está escrito, tá? Ele fala em inglês. É um discurso bem bonito, bem atual. É um filme muito antigo, mas o discurso é extremamente atual. Vamos lá. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. But we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate,
has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate. Only the unloved hate. The unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery. Fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke, it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Hannah, can you hear me? Wherever you are, look up, Hannah. The clouds are lifting. The sun is breaking through. We are coming out of the darkness into the light. We are coming into a new world, a kindlier world, where men will rise above their hate, their greed, and brutality. Look up, Hannah. The soul of man has been given wings, and at last he is beginning to fly. He is flying into the rainbow, into the light of hope, into the future, the glorious future that belongs to you, to me, and to all of us. Look up, Hannah. Look up. Hannah, did you hear that? Listen.
super atual essa mensagem, né, pessoal? É da década de 40. Deixa eu só fechar aqui para vocês a apresentação. Então, esse é o momento de tomar todos esses valores que a gente encontra e nos transforma na aventura para nos tornar alimento para as pessoas, né? Então, hoje até eu falava com uma colega, né, dessa coisa de que, bom, a gente faz tantas coisas, a gente passa por tantas coisas, para que a gente possa dar sentido a tudo que a gente faz, né? Então, é importante que a gente também, com tudo que a gente conhece, com tudo que a gente constrói dentro da gente, a gente possa oferecer ao mundo, às pessoas, na forma de arte, na forma de presença, na forma de amizade, na forma de cuidado, que a gente tenha uma ação no mundo baseada nessas conquistas que a gente faz, né? E que possa ser inspirador para os demais. Então, nisso, é claro que existe alguns sacrifícios nisso, né? Porque, de alguma forma, para a gente encaixar nessa nova perspectiva, a gente perde algumas coisas, né? Mas são opções que a gente tem que saber desapegar também de algumas coisas para poder encontrar outras, né? Então, às vezes, quando a gente escolhe realmente o que importa, às vezes algumas coisas têm que ser sacrificadas, porque às vezes a gente não consegue ter tudo, né? Às vezes a gente está apegado a alguma coisa, gostaria de dar conta de tudo, mas não consegue, né? Então, realmente, definir o que realmente importa é super importante nesse momento, para que a gente possa deixar ir, né? E aqui eu coloco a palavra sacrifício no sentido de que realmente é algo sagrado que a gente deixa ir, né? Encaminha, se reencaminha dentro de uma totalidade, não precisa ficar apegado a mim, né? Então, o fato de eu transformar algumas coisas na minha vida, em termos de relação, em termos de objetos, em termos de trabalho, não significa que estou abandonando, mas sim que eu estou dando uma chance nova para mim e uma chance nova para aqueles fatores aos quais eu estava apegado. Então, esse é o momento de a gente redimensionar a nossa vida, né? De ver exatamente qual é os espaços onde a gente vai ocupar e o que esse novo ser necessita na sua existência para poder ser feliz e pleno. Então, poder realmente entrar nesse mundo novo com uma ritualidade, né? Reconhecendo, antes de tudo, vocês reconhecerem a vocês mesmos que vocês fizeram um processo, que vocês fizeram uma caminhada e têm uma dignidade especial por isso, né? Isso não torna vocês melhor que ninguém, não tem que ser assumido com arrogância, mas sim com reconhecimento. É claro que o mundo também vai reconhecer de alguma forma, mas esse reconhecimento tem que partir, antes de tudo, de vocês, né? Então, alguma ritualidade no sentido de uma celebração, de uma comunhão, de algo que signifique realmente, sedimente para vocês o significado de tudo que vocês passaram, né? Isso aparece muito em filmes e coisas como um ritual, como a gente viu no Rei Leão, né? Um ritual de boas-vindas, um ritual onde vocês são reconhecidos, mas depende do desafio que vocês passaram, qual foi a aventura que vocês escolheram, às vezes é algo muito íntimo, muito que poucas pessoas sabem, mas é importante que vocês tenham esse reconhecimento e essa celebração, seja lá a forma como ela se dê.